Temos aqui um levantamento planimétrico executado pelo método polar, com dois pontos de apoio A e B materializados com parafuso, onde o topógrafo ocupou o ponto A com um instrumento e visou o ponto B como ré, e do ponto A ele mediu 8 pontos. Do 1 até o meia dúzia, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, eles são vértices de um canteiro, de uma praça, e os pontos 7 e 8 são duas árvores dentro do canteiro. E aqui podemos ver a caderneta de informações e dados de campo, onde temos como informações, além das descrições de cada ponto, nós temos as coordenadas retangulares dos pontos A e B. Temos também que o topógrafo em campo ele ocupou a estação A e visou como ponto visado o B e os pontos de 1 até 8. Nesse caso, o B ele ocupou como ré, ele usou como ré e os pontos 1 até 8 como vante. E as suas respectivas distâncias. Então, o ponto B é o ré, o ponto 1 até o meia dúzia são vértices do canteiro e o ponto 7 e 8 são árvores. Observa também que o topógrafo em campo ele não zerou na ré. Então, o ângulo que ficou registrado quando ele estava visando o B serviu de ângulo de ré para, na sequência, os ângulos de vante, como referência para os ângulos de vante. De tal forma que, na sequência, agora eu deveria calcular todos os ângulos irradiados. Isso é, os lidos nas vantes menos o lido na ré, eu teria a lista dos ângulos irradiados nas vantes. Uma vez de posse dos ângulos irradiados nas vantes, com o azimute da ré calculado pelas coordenadas retangulares, somando o azimute da ré com cada ângulo irradiado na vante, eu tenho como resultado todos os azimutes das vantes. E na sequência, com os azimutes das vantes e com as respectivas distâncias, mais a coordenada x e y do ponto de estação A, eu consigo calcular então as coordenadas x e y de cada ponto levantado. Mas a nossa proposta não é essa. A nossa proposta é, da forma como está aqui, exatamente como está aqui, pelos ângulos lidos, sem zerar na ré e as suas distâncias, sem fazer cálculo dos ângulos irradiados e azimutes e coordenadas retangulares, desta forma como está aqui, aprender a lançar esses dados no AutoCAD. Bom, temos aqui a tela do AutoCAD, onde no canto superior esquerdo nós temos os pontos de apoio utilizados no levantamento, com as suas coordenadas retangulares, os pontos A e B, e os dados de medição de ângulos lidos e distâncias dos demais pontos, no caso estação A, com ré em B, o ponto visado de ré é o B, com a sua distância e o seu ângulo lido. Observa-se que o B é ré de A e o ângulo lido na ré não foi zero. E os demais pontos de vante, de 1 até 8, com as suas distâncias e os seus ângulos lidos. E a nossa proposta é, justamente como veio do campo, esses originais de campo que estão aí, da forma como veio do campo, sem ter o ângulo lido na ré como 0 graus, 00 minutos e 00 segundos, lançar desta forma no AutoCAD. Para isso, vamos seguir os seguintes passos. Passo 1, verificar a formatação, ou seja, principalmente a orientação na direção norte. Formatação, Unites, então em tipo de comprimento e decimal e a sua anotação, com 4 casas depois da vírgula, tipo de ângulo, grau, minuto e segundo, com a sua anotação, grau, minuto e segundo, sentido horário e principalmente a direção com a opção norte. Muito bem, ok. Vamos também formatar estilo de texto. Eu uso romans.shx com altura de 1 metro e estilo de ponto. Eu uso uma cruz e a metade da altura do texto com unidade
metro, que é essa segunda opção. Ok. Feito o passo 1, vamos para o passo 2, que é lançar os pontos A e B por suas coordenadas retangulares. Então eu pego o comando point e vou digitar as coordenadas de A na linha de comando. 520.112,428.496. Verifico se não houve erro de digitação e dou um Enter. Muito bem. Acabo de desenhar o ponto, agora eu vou dar um nome para o ponto. Então, draw, texto. Vou clicar em um lugar qualquer e vou escrever a letra A. Maiúsculo. E vou mover para aproximar nas proximidades do ponto. Muito bem. Agora eu vou copiar essas características com snap no ponto e vou digitar as coordenadas do ponto B na linha de comando, que é 516.421.108. 516.572.421.108 e vou dar um Enter. Dando um duplo clique no segundo A, eu alterno ele de A para B. E por último eu vou traçar uma linha pegando com o snap o ponto A e o ponto B. Muito bem. Item 3, verificar azimuth da ré com o comando dist e anotar azimuth da ré. Então, comando dist, na linha de comando, D-I-S-T, seguido de Enter. Eu vou pegar com precisão o ponto A e com precisão o snap do ponto B e tenho que o azimuth da ré é 205,36,3606. E eu anoto isso. No caso aqui, no passo eu tenho anotado aqui em cima. 205,3606. Muito bem. Esse foi o terceiro passo. Vamos para o quarto passo. O quarto passo é o seguinte. Se, estando em A, eu tenho um ângulo lido de 304,16,46, a pergunta é: quanto falta para eu chegar na direção de 360 graus ou 0 graus? Que é a mesma direção. Então, se nessa direção eu tenho ângulo lido de 304,16,46, quanto falta aqui, quanto falta de ângulo, quanto eu tenho que deslocar em ângulo para chegar na direção 360 graus ou 0 graus? Nesse caso, 360 graus e 0 graus é a mesma direção. Então, qual o ângulo irradiado para eu conseguir chegar nos 360 graus? No que falta para chegar a 360 graus? Então, 304, 305, 306, uma hora vai chegar em 360. E onde é que está essa direção? Essa é a minha, isso é o que eu procuro agora. Então, primeiro, eu tenho que calcular o irradiado para chegar no 360. Como é que eu faço isso? Eu pego o próprio ângulo de 360 menos o ângulo lido na ré. 360 menos 304,16,46. E eu tenho que o irradiado para chegar dessa direção de 304 até o 360 é de 55 graus, 43 minutos e 14 segundos. Isso falta para eu chegar na direção do ângulo 360 graus ou zero, porque começa a zerar novamente todo o sistema angular. Muito bem. Cálculo do alinhamento zero. Então agora eu vou desenhar uma linha nessa direção que aponta o 360. Como é que eu faço isso? Eu pego o azimuth da ré, que nós verificamos no item 3, o azimuth da ré 205,3606, que nós verificamos em 3, mais esse ângulo irradiado, o 360, que nós calculamos em 4, 55,43,14. E eu tenho que o alinhamento zero está na direção 261 graus, 19 minutos e 20 segundos. Então eu tenho que dar o comando agora, line, com centro em A, na estação A, no passo 6, line, no ponto de estação A,
E na linha de comando agora eu coloco arroba 7 metros. 7 metros é uma distância qualquer, pode ser 8, pode ser qualquer metro, só para que desenhe a linha. Sinal de menor e agora 261 graus de, no caso, 19 minutos e 20 segundos. E agora o comando Enter. Muito bem. Então, de A para B, o ângulo lido é 304,1646. E agora nós temos que esse deslocamento aqui, que eu vou desenhar agora para mostrar, esse deslocamento angular é de 55 graus 43,14, que nós calculamos no item 4, que falta para chegar até o alinhamento 0. Muito bem. Próximo passo é o 7. Em Format, Unites Direction Order, em Pick an Angle, clicar com o snap no ponto A e no ponto final do alinhamento 0. Ok? Ok. O que nós acabamos de fazer? Nós zeramos o sistema angular nessa direção. De tal forma que agora, no item 8, nós vamos conferir com o comando dist se o ângulo lido na ré é o próprio 304,1646. Então agora nós vamos dar o comando dist na linha de comando e vamos clicar com o snap em A, com o snap em B, e agora eu tenho registrado de A para B, não mais o azimuth, calculado lá no item 3, e sim agora o ângulo lido de A para B 304,1646, que confere aqui na nossa caderneta de campo. E se esse ângulo conferido agora com o comando dist está igual ao ângulo lido na ré, item 9, se igual, lançar os demais pontos com distância e ângulos lidos da caderneta por arroba e sinal de menor. Então agora nós vamos lançar os demais. Uma vez feito isso, nós vamos, com base em A, lançar os demais pontos da caderneta. Então vamos lançar o ponto 1, arroba 191 de 26 minutos 37 segundos, perdão, arroba distância do ponto 1, 4.985, sinal de menor 191 de 26 minutos 37 segundos. Enter. Temos aqui o ponto 1. Vamos para o ponto 2. Arroba 5.704, 5.704, sinal de menor 165 de 28 minutos e 11 segundos. Enter. Perdão, faltou o comando linha. Arroba 5.704, sinal de menor 165 de 28 minutos e 11 segundos.
Vamos para o ponto 3, line no A, arroba 7.195, sinal de menor, 125 de 29 minutos 36 segundos. Enter. Vamos para o ponto 4, arroba 9.532, sinal de menor, 120 de 16 minutos 51 segundos. Vamos para o ponto 5, 13.064, sinal de menor, 150, 09, 05, vamos para o ponto 6, arroba 9.721, sinal de menor, 192 de 06 minutos e 57 segundos. Enter. Copy. E o 7 e 8 que são árvores, que eu vou arroba 7 10.773 vírgula 153 de 56 minutos 57 segundos. Enter. Opa, alguma coisa não deu. De novo, arroba 10.773, sinal de menor, 153 de 56 minutos 57 segundos. Enter. Copy. E por último o ponto 8, arroba 10.044, sinal de menor, 145 de 09 minutos 09 segundos. Enter. Ponto 8. Muito bem, e está desenhado polilinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. E temos no ponto 7 uma árvore
E temos aí o que aproximadamente seria o sinal convencionado para a árvore. Bom, próximo passo. Próximo e último passo, por fim, em format Unites Direction, voltar à opção norte. E tenho que fazer toda vez isso, toda vez que tenho que fazer isso, toda vez que eu mudar de estação e não tiver o ângulo lido na ré como zero, no final do processo eu tenho que voltar para a situação norte, de tal forma que agora, ao ler o azimuth de A para B com o comando dist, com snapping A e snapping B, eu volto a ter aqui como azimuth aquele azimuth que foi verificado no item 3, que é o azimuth do sistema com um zero para cima, configurado com um zero para cima no norte, e não DA para o alinhamento zero.